foi que escolheu como é que é feita a escolha da palavra? Na palavra? Geralmente é o Vini ou eu. Quem escolheu? Eu? Mas porque eu ia vir aqui? Não. Como que foi então? Porque eu tava lendo ontem, Não. pensando... Não, o senhor. Não, que na verdade sabe o que é? Tipo, quando o Vini tava meditando lá no livro de Mateus, o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte. E eu já tinha começado a ler Salmos. Só que daí quando o Deca e o Sadi vieram, a gente leu o 1, o 2 e o 3. E aí eu pensei, bom, eu só vou dar continuidade então, no 4, no 5 e no 6. Ah, entendi. Porque eu tava lendo ontem pensando, mas não é possível. Vamos ver se não enquadra certinho ali onde eu tô gravando, ó. Aí tu pode vir um pouquinho mais pra cá, ó. Só um pouquinho, deixa eu só botar. Aí. Ali no celular, Renato? É. Eu tô aparecendo. Tá? Eu tô aparecendo. Quem é ele que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Não quer? Muito bom dia para você conectado na Rádio Cidade 105.9. Estamos começando mais um programa Temos Tempo e vamos juntos até o meio-dia. Final de semana que tá começando ensolarado aí, acho que vai dar um dia bem bonito, né, pra quem quiser ir passear, quem quiser fazer algum evento da igreja, né. Hoje o programa está desfalcado de um dos âncoras, né, o irmão Vinícius, que vai estar participando de um congresso da nossa igreja, né, em Lajeado. Mas a gente segue aqui em oração por eles, né, que Deus derrame o espírito deles lá naquele evento, que Deus abençoe a vida deles. E a gente segue com o nosso programa daqui, né? A obra não pode parar e todas as frentes que Deus abre pra gente, a gente tem que seguir fazendo a obra, amém? Hoje vou ter a participação
participação especial da minha irmã de sangue, né? Minha irmã Karine. Bom dia, Karine. Como é que foi a tua semana aí? Bom dia, uma honra primeiramente, né, estar aqui, poder fazer esse programa contigo. Foi uma semana abençoada, graças a Deus. Lutas todos temos, Exato. né? Mas temos que seguir forte e na convicção que Deus nunca nos desampara. Isso aí. E no mais tudo tranquilo, assim? Semana de muito trabalho, trabalhou bastante, não? A respeito do trabalho, aí eu acho que a coisa tá difícil para todo mundo, realmente, né? A coisa não tá fácil. Foi uma semana que foi um movimento parado, tu via a cidade meia Sim. vazia, né? A gente já tá se encaminhando aí pro final do mês, então o dinheiro começa a terminar. Trabalha como motorista de aplicativo? Né? Motorista de aplicativo, exatamente. Então, assim, a gente vê que não é só pra gente. Todo mundo tá atrás, tá É geral, correndo. né? É geral, exatamente. Então a gente não pode pegar aquilo e dizer assim, não, é só comigo. Não, é geral. Tá todo mundo na mesma luta, na mesma batalha. Agora a gente tá indo pro dia... Hoje é 19, estamos indo pro dia 20, segunda quinzena, sempre é mais complicado, né? Exatamente. É a hora que começa a contar as moedas. Mas vamos iniciar o nosso programa então. Vamos estar iniciando agora. Eu vou só trocar a trilha aqui e vamos começar com uma oração pedindo o discernimento e a sabedoria de Deus, que Ele esteja à frente desse programa, esteja nos direcionando, nos dando entendimento, nos capacite, nos dê sabedoria, e esteja à frente de mais um programa, amém? Esse, se eu não me engano, é o nosso 11º programa. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos honrado, tem nos capacitado. E o que eu peço é que esse mover de Deus ele se estenda para a nossa audiência, para todas as pessoas que vêm aqui fazer o programa com a gente, né? Por causa que tudo vem pela mão poderosa de Deus, e é para a honra e para a glória do nome dele, amém? Então vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai, a estar levando a tua palavra, a estar fazendo a tua obra, Pai. Obrigado por mais uma semana, Pai. Nem sempre os dias são bons, nem sempre os tempos são fáceis, né? Às vezes a gente passa por fases complicadas, como a irmã Karine falou agora há pouco, por fases difíceis, mas o Senhor não nos desampara. A tua palavra diz que o Senhor nos capacita, nos fortalece a passar por tudo que a gente tiver para passar, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Amém? Amém, então. Hoje a palavra que a gente vai trazer, nos programas passados a gente estava meditando, né, no Sermão do Monte. E em paralelo a isso a gente já tinha iniciado, eu estava pensando em que palavra que eu ia trazer, né? E a gente já tinha iniciado lá no livro de Salmos, em uma oportunidade que o irmão José e o irmão Sadi fizeram um programa com a gente aqui, e foi um programa muito abençoado. Então a gente só vai dar continuidade então, né, lá no livro de Salmos, amém? Tu lê para nós, Karine, ali no livro de Salmos, o versículo 4 foi onde a gente parou, amém? Amém. Bom, só fazendo um adendo aqui, que eu acho que essa palavra de hoje foi escolhida porque eu ia vir aqui, né? Porque quando eu estava meditando ontem e lendo a palavra, eu disse, mas não pode, Senhor. O Senhor quer falar comigo? Tá, mas vamos lá. Então, 4. É um salmo de Davi, uma oração noturna de confiança em Deus. Responde-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, estando na angústia. Tu me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha honra em infâmia? Até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira? Saibam, pois, que o Senhor apartou para si aquele que é justo. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Tremei e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos.
Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Eleva sobre nós, ó Senhor, a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicou o trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Palavra poderosa, né? E aí, Carinho, tu chegou a meditar, estava comentando antes da gente começar o programa, né? Que tu estava meditando antes de vir fazer o programa com a gente. O que tu entendeu sobre essa palavra aqui, sobre esse salmo? Eu particularmente gosto muito do livro de Salmos, né? Já falei em outras oportunidades aqui. Me identifico muito com o rei Davi, porque até né, olha só a soberba do irmão aqui. Mas Davi foi um homem que passou por muitas dificuldades, sofreu muito, mas ele venceu, né? Deus era com ele e isso bastava para ele. Exatamente. Não só Davi, né? Temos outras ali, temos... Tantos outros, né? Exatamente. E não só o livro de Salmos, como Provérbios também. Sim. Provérbios também ali, que tu vai ler. Então, a Bíblia, na realidade, ela é um manual de vida. Que muitos ali foram escritos pelo filho dele, né? O rei Salomão. Exatamente. Então, o que acontece? A Bíblia, não só no livro de Salmos, em Provérbios, ela é um manual de vida, pena que muitos não têm acesso. Às vezes a gente se esquece, né? De meditar nessa palavra, né? E a gente vê que isso faz a diferença, né? De que mesmo que muitas vezes a gente esqueça, a pessoa que busca, que ora, que medita na palavra, que busca ter esse livro sempre à frente da vida dela, né? Isso faz a diferença para os nossos dias, né? Sejam dias bons ou dias maus, né? Com certeza, mas eu acho que a grande questão é perseverar. Isso aí. Entende? Porque geralmente a pessoa começa a desanimar. Entende? Como se o próprio réu... Aqui ele fala, ouve a minha oração, né? Então, assim, ó, pra ele falar isso, quanto tempo ele já estava clamando? Exato. Vamos começar ali pelo 1, né? Responde-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Estando na angústia, tu me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso é fantástico, né? Quando ele fala, o que eu acho mais lindo era o relacionamento que Davi tinha com Deus e Deus tinha com Davi, né? Era um relacionamento de intimidade. Intimidade. Exatamente. Então, para ele falar isso, ele já estava orando há mais tempo, ele já estava clamando, ele já estava pedindo há mais tempo. Mais que isso, ele tinha uma vida de oração, né? Exatamente. E aqui o que ele diz? Que Deus responde, né? Que Deus não desampara ele, ó. Responde-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça estando na angústia. Tu me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá? De buscar ter uma vida de santidade, de intimidade com Deus e saber que Deus ouve. Muitas vezes a gente se vê tentado pelas lutas, pelas dificuldades, a gente se vê tentado a pensar, mas de que adianta? Deus não me ouve, né? Ou Deus não me responde, Deus não se importa comigo. Mas Davi está falando aqui, ó, certamente Davi passou por mais dificuldades que todos nós, correto? Até pelo propósito, pelo chamado que Deus tinha na vida dele, né? Porque ele foi o rei de Israel. Ele foi chamado para apacentar o povo de Israel que vivia em muitas guerras naquele tempo. E Davi sofreu demais, né? Mas ele faz essa declaração aqui, que Deus ouve, e isso a gente jamais pode se esquecer, independente do momento da nossa vida. Que Deus ouve as nossas orações e que Ele nos responde, amém? Amém. Tu também entende assim, Dani? Eu entendo e vou ainda um pouco mais além. Que Davi, como nós, aqui, ele também errou, ele também pecou, né? E aqui na parte que ele diz, tem misericórdia de mim, é porque ele sabia quem ele era. Assim como nós, muitas vezes a gente comete erros, a gente peca, porque é da nossa natureza ser pecadora, né? E mesmo ali nas consequências do nosso erro, né? A gente clama a Deus e pede por misericórdia. Isso aí. Exatamente. Então, assim, ó, é só pela misericórdia de Deus mesmo, porque nós talvez merecêssemos sofrer as consequências. E muitas vezes Deus age
já em favor, mesmo nós tendo consciência que nós teríamos que sofrer as consequências, porque aquilo é o resultado de uma escolha nossa, sabe? De um pecado nosso. A gente escolheu ir por aquele lado. Então estamos sofrendo as consequências da nossa escolha. Muitas vezes a gente só está colhendo o que a gente planta, né? Assim como foi com Davi também. Exato. Né? Então, ainda assim, meio acabrunhado, vamos dizer assim, tu diz, Deus, tende misericórdia de mim. Mas o lindo é que isso não nos separa do amor de Deus, Não, né? aí é que tá. Porque Deus age, porque Deus conhece nossos corações. E quando Deus age nessa circunstância que nós estamos, de clamar por misericórdia, sendo que não somos merecedores, e Deus vai ali e age a nosso favor, fica aquele sentimento de... Como é que eu vou explicar o sentimento que fica assim, ó, eu não era merecedor, mas mesmo assim ele me ajudou. Sim, de gratidão, né? Exato, sabe? E até em outros programas, sabe, Karine, a gente falou sobre isso. O que faz a diferença na vida da pessoa é o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento não é o remorso, né? O arrependimento é quando eu reconheço que eu estou errado, que eu sou um miserável, falho e pobre pecador, e que eu me rasgo, me quebranto diante de Deus e digo, perdão, Senhor. E Ele me perdoa, sabe? E é isso que fazia a diferença na vida do rei Davi, sabe? Porque a gente até comentava aqui, em outras oportunidades, o pecado de Davi, ele foi muito maior do que o pecado do rei Saul, por exemplo. Tá? Foi muito maior. E por que Deus perdoou e continuou sendo com Davi e não perdoou a Saul? Porque Deus conhece verdadeiramente os corações. Por causa do arrependimento. Exatamente. Entendeu? Davi se arrependia. Davi, que nem tu falou, Davi tinha consciência da natureza dele, né? E ele tentava, ele buscava melhorar a cada oportunidade que Deus dava para ele, né? Mas antes da gente prosseguir na palavra, e eu peço desculpa, até eu acabei cometendo esse aqui. Te apresenta para nós, a gente estava falando aqui de intimidade, sabe que a gente começou falando de intimidade. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Deus me fez eu me lembrar essa semana do primeiro encontro que eu tive com ele. O primeiro amor. Sabe, de quando eu descobri, de quando parece que caiu aquela venda, aquela cortina que muitas pessoas têm nos olhos, né? E como foi lindo aquele momento, sabe? E improvável. Eu não sei como é que foi pra ti, eu queria agora que tu fale um pouquinho, conte pra mim, pra nossa audiência, mas pra mim eu me lembrei que eu já estava buscando, já estava no caminho. A gente tem que entrar num caminho e seguir até a gente se encontrar com aquilo que pode mudar as nossas vidas, né? Mas eu já tinha entrado nesse caminho, mas não tinha tido um encontro ainda. E quando eu tive um encontro, eu estava no banheiro tomando banho. Bem inusitado, né? Improvável, né? E eu fiquei me questionando, mas por que, Senhor? Sabe? Por que isso? Por que naquele momento não tinha... Eu já estava indo na igreja, por que tu escolheu aquela forma, aquelas circunstâncias para se revelar para mim, né? E aí Deus me falou justamente isso, intimidade, sabe? Para que tu não tivesse reservas de nada, entendeu? E assim, quando aconteceu, foi um momento lindo, um momento maravilhoso, sabe? Eu caí de joelhos assim e eu só chorava. Eu acho que eu passei horas naquele banheiro, eu não queria sair mais de lá, sabe? Foi assim... na realidade é uma a coisa que presença do Espírito Santo, né? Tu nunca mais esquece assim na tua vida, sabe? Mas conta pra gente como é que foi pra ti, assim, que tu te lembre, assim, do teu primeiro encontro, do primeiro amor, de como é que ele se revelou pra ti, de como é que tu descobriu o amor de Deus sobre a tua vida. Na realidade, pra mim não foi assim tão instantâneo, né? Uhum. Porque eu sempre busquei por algo e eu nunca achei. Mas nem sabia o que estava buscando. Não sabia o que estava buscando, eu só sabia que faltava algo em mim, né? Então, aqui eu fui buscar em outros lugares, em outras religiões, e comecei a minha peregrinação ali por... Erro que muitas vezes o ser humano comete, né? Exato. Porque é aquilo, é a sensação de um vazio, e é o que a gente sempre fala, que tem um espaço dentro de nós que só Deus preenche, né?
E até tu ter noção que aquele espaço só vai ser preenchido por Deus, tu vai sentir falta de muita coisa, tu vai buscar muita coisa que não é aquilo. Tu até pode encontrar, mas tu não vai preencher. Sabe que muitas vezes eu pensava assim também, Karine, e às vezes um espaço que só Deus preenche. Não é que é um espaço, né? É que é um todo, né? Deus preenche o todo da tua vida e do teu ser, né? Então, assim, ó, eu comecei a ir buscar, e eu não achava. Eu sentia que nada mudava, parecia que eu estava andando em círculos. Realmente era essa a sensação que eu tinha, que eu estava andando em círculo. Só que eu não tinha nenhum conhecimento, né? De Bíblia, de Jesus, Nunca ninguém tinha oferecido esse caminho pra ti? Não. Não, né? Aí foi quando tu te converteu muito primeiro que eu. E tu há de te lembrar que a gente debatia, né? Sobre a religião, a tua e a minha. Mas assim, que eu me lembro, Karine, tu já ia, né? Tu já buscava antes de mim até, né? Qual é que é a igreja que tu frequenta? É a mesma, é a igreja do Fabrício, lá, a família Exato. da fé, né? Há muito tempo atrás, eu fui na igreja, eu conheci a igreja num momento de dificuldade que eu estava passando e foi me entregue, olha como é que é a coisa, foi me entregue no centro um panfleto, né? E eu pensei, mal não vai fazer eu ir, né? Fui, mas eu não era dessa religião. Fui assistir um culto e tal, mas não me firmei, entende? Aí é que tá. Não me firmei, gostava de ir e tal, me afastei. De alguma forma aquilo te ajudou? Momentaneamente, sim. Momentaneamente? Exatamente, mas eu acho que eu não estava pronta ainda. Sim. Aí o que aconteceu? Continuei indo, até que a gente conversava, tu me falava teu ponto de vista, nunca me forçou a nada, Sim. né? Mas veja bem, apesar de eu ir em alguns cultos, de eu ir na igreja, eu não era convertida, eu não tinha entendimento nenhum. Sim, Eu não tinha tido um encontro ainda. Não, né? exatamente. Então, essa diferença a gente tem que ter bem nítida, né? De que quem vai na igreja, muitas vezes, pode não ser convertido. Mas também a gente tem que fazer a seguinte ressalva, né? Que a gente começou a falar ali. A igreja é o caminho. Exatamente. Jesus é o caminho. É né? o início. É o início. E tu tem que dar esse primeiro passo em direção a ele e continuar caminhando até tu te encontrar com ele. Aí, o que aconteceu? Uma determinada situação, agora eu não me lembro a ordem exata de como aconteceu. Se eu olhei a série da Netflix antes dessa situação acontecer na minha vida ou se foi depois. Mas enfim, quando eu olhei a série Maria Madalena na Netflix e comecei a ler a Bíblia em paralelo com isso, porque daí eu li a Bíblia e via as imagens daquilo que eu estava lendo. Então, pra mim, como eu era leiga, pra mim ficava muito mais claro o que estava escrito na Bíblia vendo a série. Que ajudou a... Exatamente. E ali foi um divisor de águas pra mim. Porque teve uma... Ali que Jesus fala assim, ó. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim. E até, só deixa... Desculpa te interromper, mas a nossa família foi uma família que sempre teve conhecimento do reino espiritual, né? Não necessariamente de Jesus, a gente não tinha tido essa... Mas a gente sabia que existia algo maior, né? Justamente pelas nossas experiências que não foram tão boas, tão agradáveis assim, mas desde o início a gente sempre teve, né? Não, realmente, eu sempre acreditei que... Até foi isso que me fez escolher, entendeu? Um caminho religioso pra seguir, né? Porque eu acreditava... Porque tu tinha convicção de que existia algo maior. Não, e existe, Sim. né? Com certeza existe, só que hoje a gente tem que fazer essa separação do que é, por quê, sabe? Tu tem que ter o conhecimento. Porque eu, desde muito pequena, não sei por quê, né? Não sei porque eu sempre tive visões, eu escutei, eu vi, sabe? E aquilo me assustava um pouco. Então eu fui, né? Fui conhecer a doutrina espírita, eu fui ler, eu fui saber o que era, né? Comecei a estudar, a fazer parte das mesas kardecistas. E aquilo pra mim até então tava fechando com o que acontecia na minha vida. Sim. Tá? Só que uma coisa me chamou a atenção.
se falava muito em Deus. Se falava muito em Deus. Realmente. Então, é de Deus. Eles falam de Deus, é de Deus. Sim. Né? Uma pessoa que não tem, né, não conhece o outro lado da moeda, né? Mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém falava de Jesus. Sim. Aí tu sente a maldade? Aí tu começa a ver que vai desencaixando, né? Exatamente. Aí, não, mas peraí. Por que não falam de Jesus? Se ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o advogado, entende? Sim. Então, assim, ó, hoje a gente tem que estar com os olhos bem abertos. Pra tudo, né? Pra não ser enganado, né? Exato. Então, em paralelo com essa série, aconteceu uma situação na minha vida, uma das, né, situações muito... E olha que legal, há muitos anos atrás, o quê? Uns 12, 13 anos atrás, eu trabalhei num posto de combustível e eu tinha uma colega cristã, mas aquelas cristãs assim, ó, sabe quando tu conhece uma pessoa e tu pensa assim, o que essa pessoa tem de diferente? Ela tem um brilho a mais, entendeu? Porque ela tá na prova e tá dando glória a Deus, sabe? E ela era maravilhosa e tudo assim, ó, às vezes eu errava com ela e ela só dizia assim, ó, irmã, fica em paz, fica na tua consciência e eu queria briga, sabe? E daí ela me convidava pra ir na igreja dela, ela ia na igreja da graça, nunca mais vou me esquecer. Como é que é o nome desse irmão? Cláudia, tu tem que trazer ela aqui. Eu vou entrar em contato com ela tem uma história assim pra te contar, assim, ela é incrível. E ela tem uma luz, ela irradia uma luz. É o Espírito Santo, tu vê, sabe? Bom, mas enfim, e aí ela dizia que eu sou espírita, que igreja? Ela me convidava pra ir pra igreja. Eu sou espírita e pastor só quer tirar dinheiro. Né? É ou não é sempre a primeira desculpa? Vai lá dar dinheiro pra pastor. E ela só dizia, eu sei, Karine, eu já tive no erro também, eu sei como é que é, mas uma hora... Aí nessa determinada situação que aconteceu na minha vida, fui lá abastecer num posto de gasolina, lá na Carlota, quando eu vi aquela pessoa vindo, eu assim, ó, arrasada, pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo? Mas tu pode falar, assim, o que aconteceu? Renan, assim, ó, o que eu vou te dizer? Eu sempre fui uma pessoa descontrolada, sabe? Uhum. A minha ira, eu não conseguia controlar a minha ira, entendeu? Aquilo te dominava. Mas eu ficava cega. Cega, é vergonhoso dizer isso, sabe? Eu, em qualquer situação, às vezes por coisas tão banais, eu podia até estar com a razão, né? Sabe? Mas a forma com que tu... Exatamente. Fazia eu perder totalmente a razão. Né? E depois eu me arrependia e eu sabia que aquilo era consequência. E isso é uma luta tão grande que vai acabando contigo, né? Mas eu estava totalmente desgastada. Então, naquela situação, eu já tinha ido por uma parte, assim, que ainda não tinha acontecido comigo. Que era ir ali, a pessoa ali, eu me descontrolei com uma pessoa, parti para vias de fatos e a pessoa foi e fez uma denúncia contra mim com toda a razão. Sim. Entendeu? Mas eu não era crente ainda, só pra avisar. Sim. Pra deixar não bem... tinha tido não, encontro, ainda não. Não tinha conhecimento. Né? Então, aquilo de todo crente tem um passado negro, é verdade. A maioria, pelo menos no meu caso, sim. Aí, o que aconteceu? Eu sofrendo as consequências de tudo aquilo, além da vergonha, né? E vou ser bem sincera, nem era a questão ali, porque eu vou ser processada, porque daqui a pouco eu vou sofrer uma consequência penal sobre isso, não era vergonha mesmo. Por que eu não consigo mudar? De ter errado de novo. De novo, entendeu? Assim, ó, tu sabe que esse buraco tá aqui. Tu passa 20 vezes por dia ali, tu sempre cai no buraco, mas tu tem que tomar na cara mesmo, né? Sim. Sabe? E eu não conseguia, era muito mais forte que eu, sabe? E vou mais além, eu via... E tu não queria mais... Não, tipo, eu não queria, mas eu não conseguia controlar. Sim. Sabe? E o que aconteceu? Daí, vivendo essa situação, sendo processada, com problemas de dinheiro, com problemas em relacionamento, com problema... uma carga, assim... Vida uma bagunça. Exato. E eu naquele posto abastecendo, né? Já era motorista de aplicativo. Naquele posto abastecendo, me veio aquela pessoa caminhando, assim, em direção ao caixa, assim, eu dentro do carro olhando. Eu disse, mas é a Cláudia. Desci do carro. Aí eu olhei pra ela, assim, chamei ela. E ela veio e me abraçou. No que ela me abraçou, eu comecei a chorar, assim, sabe?
Sim. Mas aquele choro de lavar a alma. Daí ela perguntou pra mim o que eu tinha, o que tava acontecendo, eu expliquei. Daí ela disse, só Deus. Aí é só Deus que muda. Não adianta, tu vai ter que pedir, né? Tu vai ter que... Então, paralelo com isso, daí eu comecei realmente... Foi nesse momento que eu procurei a igreja, né? Daí já aquela igreja que eu já tinha ido lá no passado. Voltei pra igreja, né? Tomei a decisão de me batizar, né? Nas águas. E ali foi o primeiro amor. Quando eu me batizei, assim, eu pensei... Deu, agora a partir daqui é vida nova. E realmente, acontece. Porque esses dias eu tava olhando as fotos de aniversário... Ah, tá. Paralelo a isso, aconteceu que a minha menina, ela tinha uma alergia... Ela tinha 3 anos. Ela ia fazer 3 anos. E ela tinha uma alergia severa à proteína do leite. Eu até dei esse testemunho aqui, contei, acho que foi no programa passado, no retrasado, eu contei essa história. Exatamente. Então ela tinha de 2 para 3 anos. E eu tinha me batizado e eu tava iniciando a minha caminhada, né, na fé. Me batizei e tal. E eu me lembro que uma vez, perto dela completar 3 anos, eu me ajoelhei diante do altar e disse assim, ó, Senhor, a minha filha vai completar 3 anos. Ela nunca comeu um brigadeiro. Mas até então tu não tinha tido nenhuma experiência assim com Deus? Não, com Deus não. Não? Não. Mas já tava indo na igreja, já tinha se batizado, tava no caminho. Não, realmente. Renan, Deus sempre fez parte da minha vida muito antes de eu ser convertida, eu que não via. Sim, não, isso sim, e até, que nem eu te falei, né, quando que Deus fez eu me lembrar, quando eu tive esse momento, essa experiência que eu te falei, do banheiro, do banho que eu tava tomando, Deus me mostrou justamente isso, que em todos os momentos, por mais severos e cruéis que tenham sido... E por mais que a gente merecesse... De minha parte, né, porque Deus é maravilhoso, mas Ele me mostrou que Ele estava comigo, em todo momento. Mas a gente só não sabia, né? A gente não sabia. Exato. Então ali eu clamei, ali, sabe? Eu me ajoelhei diante daquele altar e dizia... Pela saúde da tua filha. Exatamente. A minha filha vai completar 3 anos. Que antes dela completar os 3 anos, que na festinha de aniversário dela, ela possa desfrutar, comer um brigadeiro. Ela é uma criança, Senhor. Sim. Entendeu? E ali eu me ajoelhei, assim, rasguei a minha alma, sabe? E eu senti Deus dizendo, confie. E eu chego a me arrepiar, porque é incrível quando tu sente, assim, ó, que Deus tá te ouvindo, tá? Sim, que é o que a gente leu ali, né? E quando ela completou 3 anos, um pouco antes dela completar 3 anos, a gente repetiu os exames com a gastro. Ela disse, tá liberada, mãe. Como se fosse assim, alguém foi e tirou com a mão. Eu fiz uma festa linda de 3 anos. Uma festa linda em comemoração a isso. Aí tu vai olhar minhas fotos, tu pode abrir meu Instagram, meu Facebook e olhar as fotos daquele momento da minha vida. E olha para aquela Karine. Olha para aquela Karine daquele tempo. Que aquele momento ela estava vivendo aquele primeiro amor. Sim. É diferente, né? É diferente. Entendeu? A pele é diferente, o cabelo, é tudo diferente. A pessoa tá cheia do Espírito Santo. Sim. Entende? Então é sobre isso. O difícil é permanecer. Porque a partir daí, Renan, eu tenho... Perseverar, que é que nem tu falou, né? Perseverar, exatamente. E é isso que eu me cobro. Deus já fez tanto por mim, já fez pelos meus filhos, por todos, Renan. Todos os meus filhos têm uma história pra contar, né? Uma história pra contar, que foi Deus, sabe? Então, assim, ó, por mim. Mas coisas nítidas, assim, ó, que se não fosse a mão de Deus... Bom, eu acabei de te contar esse tempo, né? O que aconteceu com a vizinha do lado, né? Sim. Me diz se tem cabimento Sim. uma coisa dessa. Então, assim, ó, é aquele momento que Deus disse, eu tô aqui. Por que tu te preocupa? Por que tu te aflige? Né? Então, assim, ó, eu me cobro muito isso, que eu não consigo perseverar, sabe? É como tu mesmo diz, eu devia estar de saia, cabelão comprido, entendeu? Mas é muito mais, vai muito mais além, sabe? Sim. Porque o que acontece? Eu queria ter intimidade. Sim. Entendeu? Eu queria poder retribuir um pouco, nunca, nem isso aqui, né? Mas um pouquinho, como uma filha que agrada ao seu pai. Assim Sim. eu queria ser, eu não queria envergonhar Jesus. Sim. E é isso que eu muitas vezes fiz. E é isso que eu tô tomando o maior cuidado pra não fazer agora. Sim. Sabe? Ele já fez tanto por mim. Eu amo tanto ele. Por quê? A gente tem que ter essa consciência, a gente não pode envergonhar o nome dele, né? Porque é um amor tão grande.
né? Só que assim, ó. Que muitas vezes nos constrange, né? Exatamente, só que assim, ó, Renan, uma coisa é quando eu não tinha conhecimento, Exato. tá? Aí eu pecava, eu fazia errado por ignorância, agora eu tenho. A medida ela é diferente, né? Exatamente. E outra, eu já fui muitas vezes cobrada pelo próprio Espírito Santo, Sim. entendeu? Ah, e daí tu vai querer entrar num debate aqui, ó, já aconteceu isso contigo? De tu começar a orar e dizer assim, ó, não, mas eu só fiz isso por causa que me fizeram isso, entendeu? Uhum. E daí vem Deus, vem o Espírito Santo, vem Jesus, eu não sei, pá, porque tu sempre perde. Sim. Não, é exatamente isso. Eu até, assim, não vou me lembrar, mas eu sei que eu já tentei fazer isso e eu aprendi que não tem como a gente se justificar Não. diante de Deus, né? Não tem. Tu falou do episódio do banheiro, eu me lembro uma vez que eu estava, não foi há muito tempo atrás não, eu estava grávida do João e eu estava passando por um momento muito delicado e eu entrei no chuveiro assim, me sentei e fiquei argumentando com Deus, por que eu não merecia estar passando por isso? Desabafando, né? Porque daí já nem era uma oração, era uma conversa, Sim. sabe? E daí eu dizia assim, isso é injusto. E daí, no caso, eu pensava, né, pra mim, assim, eu tô falando com Jesus, né? Sim. E como se Jesus estivesse ali na minha frente e eu dizendo, isso é injusto o que estão fazendo comigo. E Jesus pra mim assim, eu sei o que fizeram comigo também é. Eu fui traída. Eu dizia, E sabe? Jesus falando eu também. Eu também. E tudo que eu falava, entendeu? Tudo que eu falava, Jesus dizia, eu disse, tá bom então. Não tem como comparar a minha dor com a tua dor. Como se fosse assim, tipo, o que tu tá passando eu passei muito mais. Exatamente. Até o momento que eu peguei, me levantei e disse, não, perdi. Tu sofreu mais. Sim. Tá, mas eu sou mais fraca, então me ajuda aí. Isso. Me dá uma força, me dá uma mão. Mas é muito legal essa intimidade, sabe? Sim. Mas que nem tu tava falando ali, e a gente iniciou falando de intimidade. Como é que um filho ele tem intimidade com o pai? Quando ele se submete a um relacionamento de obediência e de presença mesmo, né? Porque não tem como tu ter intimidade se tu tá longe, correto? Correto, mas por amor, Renan. Por amor, exato. Tá? Porque uma coisa que a gente tem que separar, tá? É o Velho Testamento do Antigo Testamento. Ontem, quando eu estava meditando a palavra, eu estava pensando justamente isso. Sim. Como é que aquele povo lá do Antigo Testamento, por que eles não tinham amor? Eles tinham medo do castigo, da ira de Deus, né? É ou não é verdade? Mas por quê? Porque assim como uma criança, se eu vou pegar agora a minha... Só vamos fazer um parênteses dentro disso que tu tá falando, né? Tinham medo. A grande maioria tinha medo, mas os que eram justificados pela fé, como Abraão, Moisés, que desfrutavam justamente disso, dessa intimidade, dessa palavra. Não era, não é só a lei, né, que acabou sendo pedra de tropeço para o povo de Israel, mas, por que eu obedeço? Assim como um filho, entendeu? Com um pai. Por que eu obedeço meu pai? Porque eu amo meu pai. Porque eu não quero envergonhar o meu pai. Deveria ser assim, né? Deveria. Mas aí a gente tem que colocar a questão da maturidade, tá? Se eu vou comparar a Isadora com o Kleber, tá? A Isadora tem 6 anos. Hoje tu tem 3 filhos, né? Exatamente, a Isadora tem 6 anos. O Kleber... A Isadora é do meio. Isso, o Kleber vai fazer 14. Então, o que acontece? A Isadora, se eu disser pra ela assim, não faz, filha, não faz isso porque tu me ama, ela não vai ter maturidade pra entender isso. Agora, se eu disser pra ela assim, não faz, filha, que senão eu vou tirar teu celular, ela não vai fazer porque ela tá com medo da punição. E é isso que eu acho que é muito próximo que aquele povo lá de antigamente vivia. Salvo esses que tu falaste. Mas assim, que seja por medo então, né? E eu acho que foi por isso a palavra de Deus deu a palavra pro povo de Israel para conduzir o povo em segurança, porque os nossos erros eles trazem consequências, né? Sim. Então eu penso assim, né? E é complicado da gente analisar, mas ainda que as pessoas não conheçam de fato, né, esse primeiro amor, Deus pensou, eu vou ter que dar alguma coisa para eles se agarrarem que ajude, né, na caminhada. Assim como a gente vai castigar ou punir um filho, vai doer mais na gente do que nele, mas é pro bem dele. Exato. Quando tu diz não, tem um porquê de dizer não, né? Exatamente. Vai doer mais em mim do que em ti,
sabe? Mas isso vai te levar em segurança, Sim. né? Agora o Kleber não, o Kleber já tem uma Exato. maturidade. Só pra gente concluir, fazer um intervalinho, tomar uma água. A Isadora, então, foi essa experiência que tu teve, né? Era uma doença incurável, não tinha tratamento, não tinha remédio, né? A alergia à proteína do leite, ela é diferente da lactose. Ela é genética, né? Acredito que sim. É. Acredito que sim. Mas é uma alergia que tu não pode comer nada. Então, assim, ó, é muito triste porque até um suco Tang Sim. tem proteína de leite. E Jesus operou o milagre e hoje ela tá curada, pode comer qualquer coisa. E come. Pois é, agora a gente vai ter que dar uma... Eu vou ter que ver ali pra gente dar uma certa mediada ali nessas Oh, glória, que reações. benção. E tá, esse foi o caso da Isadora. E, Não, ó, só um adendo. E dentro do prazo que eu pedi, olha como Deus é maravilhoso. sim, Eu queria que ela pudesse comer um... Eu sei que a gente não deve fazer isso, né? Mas ali, a minha oração foi tão sincera, sim, sabe? Que eu não posso pegar e dizer pra Deus assim, ó, não, eu quero isso e quero em determinado prazo. a gente não pode impor nada pra Deus. Não, né? exatamente. Mas foi tão sincera, foi de todo o meu coração que eu dizia, ela vai completar 3 anos, que na festa dela ela possa comer um Sim. brigadeiro. Que Deus operou isso no prazo, na festa dela ela pôde comer o brigadeiro Sim. dela, sabe? E com o Kleber, que é o maior, como é que foi? Ah, mas daí o Kleber eu não tinha conhecimento nenhum. O Kleber eu tava ali, que nem eu te falei. O Kleber é o mais velho, né? O Kleber eu Que tava... idade tá o Kleber agora? Vai fazer 14 em novembro. Ô, idadezinha boa, a pré-adolescência. Mas o Kleber eu não tinha conhecimento nenhum. Nenhum. E não tinha... Ai, que fase da minha vida, hein? Credo, Deus que me perdoe. Eu tenho, assim, ó, se eu vou... A minha linha do tempo, assim, ó, é que nem a linha da vida, sabe mesmo? Porque... Então eu não tinha conhecimento nenhum, eu tava... eu era espírita na época, né? Então eu tinha muitas vivências espirituais, né? E outra coisa que eu achava engraçado é que tudo pode, tudo é uma questão assim, ó, nada... É sem limite, não tem restrição. Exatamente, entende? E um relacionamento sem limite é um relacionamento doente, né? Uma relação doentia, né? Então, assim, ó, às vezes eu ia procurar justamente porque eu sentia que eu estava errada, mas eu ia e era passado a mão na minha cabeça, assim, ó, tipo, não, mas tu tá em fase de evolução e tal. Eu pensei, não é bem assim, sabe? E eu queria... E aí a pessoa só andando pra trás, só fazendo coisa errada, né? Tipo, mas e daí como é que foi, tipo, essa experiência que tu e o Kleber, né? Disse que cada filho teu tem... O Kleber foi assim, ó. O Kleber, quando ele era bem pequenininho também, eu nunca mais vou me esquecer. Na virada ali do ano novo, não me lembro o ano agora, mas ele devia ter uns 3, 4, no máximo 5. Uns 4, 5 anos ele tinha. E na virada ali do ano novo, o Kleber começou a passar muito mal, dizer que estava com dor de barriga, que estava com ânsia de vômito, que... Eu acho que eu até tenho uma foto, né, dele segurando um cachorrinho antes dele... Exatamente. E daí naquela questão de comilança de final do ano, eu peguei e dei um buscopan pro guri e disse, né, deve ser uma coisa que tu comeu e tal. Nessa madrugada do dia 31 de janeiro pro dia 1º, ele acordou muito mal mesmo, com febre, vomitando. Eu corri pro SEMAI com ele e lá pediram exames, né? Fui pro hospital fazer exames, só que isso tudo demorou, sabe? Quando ele já começou a ter dificuldade de caminhar, né? Voltei pra casa até os exames ficarem prontos. Quando os exames ficaram prontos, que eu fui levar lá no SEMAI de novo, a médica olhou pra mim e disse assim, ó, tu tá de carro aí, mãe? Eu disse, tô. Ela disse, não, porque senão ia chamar uma ambulância agora, né? Porque os exames dele é que deu muito alterado, a gente vai ter que internar. Eu disse, meu Deus, ambulância? Daí eu já tinha, né, uma noção. Que idade que ele tinha na época? 4, 5 no 4, 5 máximo. aninhos. E fui pro hospital, cheguei lá, já chamaram um cirurgião. Quando chegou e se apresentou pra mim, assim, isso no dia 1º de janeiro. Chegou e se apresentou pra mim. Disse, eu sou cirurgião pediátrico. Eu, cirurgião? Como assim? Então, o filho tá com quadro de apendicite, né?
e ela já tá supurada, eles chamam, né? Ela já... E já contaminou toda a parede do intestino, então o caso dele é gravíssimo. Mas, fala isso pra um pai, pra uma mãe, só quem é pai, só quem é mãe pode entender o sentimento, sabe, que te dá nessa hora. Aí eu disse, tá, e agora? Não, a gente vai colocar ele no antibiótico, porque eu não tenho condições de abrir a parede abdominal dele agora. A gente vai deixar ele no antibiótico 24 horas para amanhã de manhã cedo. Quando eu abrir o antibiótico já está ter agido, né? Exato. E aí a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai ter que lavar intestino, a gente vai ter que, né? Pensa, Renan, 24 horas então naquela agonia, sabe? 24 horas naquela agonia. Então, eu passei a noite, era dia 1º, logo depois do meio-dia, e ele ia fazer a cirurgia no dia 2, às 7 horas da manhã. Eu passei a noite, só que eu não quis arredar o pé de lá, sabe? Eu fiquei lá com ele. Aí, nessa noite, e nessa época, como eu falei, eu não tinha entendimento nenhum. Eu era espírita, eu vi, e eu tava sozinha no quarto. Imagina, dia 1º, né? No quarto do hospital. Quarto do hospital, mas um quarto do SUS, tinha umas 4, 5 camas ali, uns 4, 5 leitos, mas só estava eu e ele naquele quarto. E não sei se por causa da época, que ninguém fica doente no dia 1º, né? Mas, sim, enfim. Aí eu sozinha naquele quarto, ele ali com um antibiótico na veia. E quando eu escutei uma risada, e eu olhei assim pro lado, assim, ó, eu vi um senhor, eu juro por Deus, eu vi um senhor de terno com um chapéu assim na cabeça, e ele dava risada. E dizia pra mim, tu sabe por que tu tá passando por isso, né? E ria, aquilo era prazeroso pra ele, sabe? Tipo, ver o meu, né? O que hoje a gente acredita que seja um demônio, assim, no caso. Muito provável, Renan, porque Um quem espírito maligno. Claro, com certeza, se não um demônio, um servo dele, Sim. né? Porque ele tinha prazer em rir ali, sabe? E Na tua situação, no caso. Na minha situação, exatamente. Então, eu peguei e... ali, né, fechei os olhos e pedi pra aquilo sair, porque eu sempre tive visões, sabe, Renan? Eu sempre vi, né? Mas até então, eu só via, né? Nunca tinha tido um contato assim, ó, tão de rir, sabe? De falar. E eu fechei os olhos e comecei a pedir pra não ver, pra não, sabe? E quando eu abri os olhos, assim, eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei naquela... e orei, né? E dizia pra Deus, Deus... Mesmo sem saber, muitas vezes, nem pra que tava... Eu só dizia assim, ó, Deus, eu sou uma miserável. Eu sou um lixo, sabe? As coisas que eu fiz até aqui, porque daí eu já puxei tudo, sabe? Todo o meu portfólio, assim, ó. Eu fiz isso. Esses momentos fazem a gente se lembrar, né? Exatamente. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E se isso tá acontecendo é porque eu fiz isso, eu mereço, Senhor. Eu mereço, eu entendi. Entendeu? Agora, é meu filho. Ele não tem nada a ver com as coisas que eu fiz, né? Eu não tô pedindo por mim, Senhor. Porque o que eu senti naquele momento? Que eu não era digna de pedir nada. Entendeu? Eu não era digna de pedir nada pra ele. Mas se eu pedisse pelo meu filho, que não tinha culpa de nada, né? E descansei, Renan. Sabe? Sentiu paz, né? Senti paz. Né? Não sei se eu tava muito cansada, o que aconteceu, e eu dormi. Eu me acordei com as enfermeiras me chamando, né? Que iam levar ele pro bloco. Ah, Renan, aquele momento foi realmente difícil, porque, assim, ó, quando a gente diz... Tu achou em algum momento que tu ia perder ele, assim? Aí é que tá, sabe, Renan? Porque, assim, ó, por mais que Deus chegue e te encha o teu coração de certeza, ó, eu tô contigo, eu escutei a tua oração, entendeu? Ainda assim. A nossa fé, ela é debilitada em muitas vezes, né? Entendeu? Então, aquele momento, aquelas 3 horas que ele passou no bloco, pra mim, assim, foram as 3 piores horas da minha... Só que assim, ó, logo que a enfermeira saiu do bloco e disse que tinha terminado a cirurgia, que tinha corrido tudo bem, que ele já estava na sala de recuperação, naquele momento eu me ajoelhei, eu agradeci.
Mas aí eu te pergunto assim, ó, isso foi uma das primeiras coisas que Deus fez pra mim. Assim que eu tenho entendimento, né? Claro que fez muitas coisas lá atrás, Sim. mas eu digo assim, ó, o primeiro grande milagre e que eu entendi, ó, Deus, foi a tua graça, foi a tua misericórdia, eu não era digna de nada, entendeu? Só que mesmo assim, Foi o primeiro contato, a primeira experiência, assim. por que que desde aquele tempo eu já não tive uma vida diferente? Entendeu? Por que que eu já não tive retidão ali pelo simples fato de ser grata? Sim. Porque ali eu já tinha conhecido a Deus, né? Daquele momento em diante, Poderia, né? poderia... Porque tu tinha, né? Tu já tinha tido uma experiência maravilhosa e que fosse por gratidão, ainda que tu não, né? Exatamente. Mas não, é aquela questão do altos e baixos. E eu sempre senti isso, assim, ó, que parece que Deus queria me levar pra esse caminho, sabe? E muitas vezes eu ia pra... Ele até permitia que eu fosse pra determinadas situações pra ser assim, ó, vem pra mim, que é só comigo, entendeu? Que a gente vai endireitar essas veredas aí, sabe? Sim. Mas a minha ignorância, eu demorei demais. Rebeldia muitas vezes, né? Pedro! Sim. Legítimo Pedro, né? Sim. Então, assim, ó, hoje conhecendo... Agora não me culpo mais, porque se quem andou com ele, né? Sim. Foi assim, imagina eu. Mas mesmo assim, hoje eu cuido. Sim. Sabe? Perfeito ninguém é. O meu pecado pode ser diferente do teu pecado. Sim. Né? Mas só a questão de tu... Mas a gente não pode se apoiar nisso também. Não, né? com certeza não. Entende? Mas assim, ó, só a questão de assim, ó, Deus é bom pra mim, eu sou muito grata, eu não quero envergonhar Exato. ele. Vigia! A gente que já teve uma experiência com Deus, com Jesus, a gente tem que ter a consciência disso, né? Deus é santo, né? Santo, 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 que é o que os anjos cantam no céu, né? E é necessário que a gente seja santo também. Aí, que nem tu falou, a gente desfruta de níveis de santidade, né? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai desfrutando de cada vez mais santidade na nossa vida. E Deus é santo e a gente precisa buscar isso na nossa vida também, né? E muitas vezes é isso que faz a diferença, né? Num relacionamento, de tu continuar, de tu perseverar em meio às lutas, né? Mas e aí tu teve essa experiência, foram 2 milagres, né? O da Isadora, o do Kleber e por último agora, só pra gente ir para um intervalinho, o do menor, o Joãozinho, né? O João é um caso à parte, né? Porque aí é que tá, né, Renan? Não chegou ainda. Eu sinto Deus dizendo assim pra mim, não chegou tudo que eu fiz na tua vida, entendeu? Quando é que tu vai mudar? Quando é que tu vai, sabe? Foi pouco? Foi pouco? Vamos lá então, né? Vou te mostrar mais um pouco do que eu posso fazer. Porque assim, ó, contando ninguém acredita. O Joãozinho teve complicação na gravidez, né? O João, na realidade, ele foi num momento mais, né, importuno, vamos dizer assim, que poderia ter acontecido, né? Sim. O João, eu descobri que eu tava grávida e eu tava vivendo ali um momento difícil ali no meu casamento, né? A gente optou por se separar e eu não sabia que eu estava grávida. Sim. Né? Então, quando a gente já estava separado, aí, acho que uns 1 mês e meio, talvez, não sei, um tempo depois que a gente já estava separado, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus do céu, Senhor, entende? Porque muitas vezes a gente nem entende, né? Sim. Motorista de aplicativo, O autônomo, que eu vou fazer da minha vida? grávida, separada, com 2 filhos, eu disse, não, senhor tá de brincadeira comigo, né? Mas veja... Coisa que se fosse culpa dele, né? Exatamente, né? Como se... Porque a primeira coisa que a gente, né? Responsabilizar a Deus. Exatamente. Né? Não é minha culpa, é de Deus. Como é que o senhor permitiu? Sim. Mas, tá, vamos lá. Aí, então, comecei, né? Passei aquele período de aceitação, vamos dizer assim, né? E comecei a fazer meu pré-natal. E ali logo nos primeiros exames ali veio um resultado positivo para toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que ela é originária das fezes do gato, né? Uma contaminação de alimento pelas fezes do gato. Mas grávida não pode ter porque ela causa cegueira, surdez, problemas neurológicos no bebê. E ali tu já te apavorou, daí. De novo. Mas aí é que tá, Renan. Eu já era imune à toxoplasmose.
toxoplasmose se pega uma vez só. Aham. E quando na gravidez do Kleber eu já era imune. Aham. Eu já tinha tido toxoplasmose. Aham. Entendeu? Antes de tu ter o teu primeiro filho. Exatamente, então eu já era imune, é que nem catapora, tu pegou uma vez, tu não pega mais, Sim. entendeu? Então como que tava? Como é que eu tava com uma doença que só se pega uma vez? Aham. Né? E se eu já era imune lá naquela gravidez? Tá, beleza. Ah, pode ser um erro de laboratório, vamos fazer de novo. Sim. E o coração a mil, né? Fiz de novo, adivinha? Positivo de novo. Assim, meu chapéu, daí o meu obstetra bem assim, não, vou te mandar para uma infectologista urgente, Aham. né? Porque é um caso muito grave. Fui pra tal da infectologista. A infectologista disse pra mim que isso é um caso raríssimo, que só acontece 1 em 1 milhão de reativação do vírus. Imagina, eu era 1 em 1 milhão. Ai, eu nunca mais vou me esquecer. Daí ela falou, né, olha, tu vai ter que... Só que nesse momento, Renan, nesse momento eu já estava ali com uns 3, 4 meses de gravidez. Eu já tinha aceitado, eu já amava aquela criança, Uhum. entendeu? Já tinha passado aquela fase da negação, sabe? Do susto de descobrir que eu tava grávida naquele momento. Então, quando ela me disse ali... Tu já queria muito aquela criança? Exatamente, sabe? Eu já sentia que Deus tinha me mandado aquela criança que de alguma forma eu precisava daquela criança, entendeu? Que, então, bom, mas enfim, quando ela me disse, ela foi uma médica muito humana, assim, né? Ela me explicou todo o tratamento. Ela disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou ter que conversar com o teu obstetra, porque assim, ó, os riscos de fazer o tratamento e de não fazer é 50-50, entendeu? Como o tratamento pra gestante, pra não contaminar o bebê, Sim. é com remédios fortíssimos, eu não sei quanto tempo tu vai aguentar tomar, entendeu? E outra é que ele causa um risco de aborto espontâneo, sim. Sem contar que nós vamos ter que fazer exames periódicos. Que exames eram esses? Ela me explicou tudo. Nós vamos ter que tirar da tua barriga o líquido da placenta, que é uma agulha desse tamanho, né? Pra gente ver se não passou pela placenta o vírus. Isso até eu ganhar o bebê. Sim. Então ela já me explicou tudo que eu teria que, né? E daí eu já comecei a chorar, eu expliquei minha situação pra ela. E ela disse, não, mas fica calma, eu vou conversar com o teu obstetra, a gente vai ver, né, o que pode acontecer, mas a gente vai, alguma providência a gente vai ter que tomar. Só que assim, eles estavam assim, ó, um empurrando pro outro, porque tinha risco dos dois lados, né? Então quem vai assumir esse risco? Né? Se era ela, se era o obstetra, então eles tinham que conversar. E ele não estava na cidade, ele estava num congresso naquela semana. Então, o que ela disse assim, ó, pra mim, ó, Karine, eu não vou te dar o remédio pra te tomar agora, antes do teu obstetra vir. Porque como ele causa um risco de aborto, vai que tu tenha um sangramento, alguma coisa assim, teu obstetra não tá na cidade. Eu vou esperar ele voltar. Enquanto isso, faz o seguinte, ó, pega e faz, daí ela queria ver a porcentagem do vírus. Faz esses exames aqui, ó, só pra ganhar tempo naquela semana que o obstetra não tava, entendeu? Faz esses exames aqui e me traz daí antes de tu. Ah, Renan, me tiraram o chão debaixo dos pés, sabe? Sozinha. E sozinha não, Deus estava comigo. Sim. Hoje eu consigo ver que eu não estava sozinha. Mas naquele momento eu me senti sozinha. Eu fui descendo aquele elevador e assim, eu não sentia. Sabe? Eu saí de lá assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar por tudo isso? O que eu vou fazer? E nisso eu já não estava mais trabalhando porque eu não tinha mais... Condição, estrutura física, mental, emocional. exatamente. E daí eu saí de lá assim, ó. Ah, adivinha pra onde eu fui? Pra igreja. Mas tu tá me entendendo que eu só ia quando a coisa tava feia? Entende? Fui pra igreja. Conversei com o pastor, chorei, contei tudo. Até então nunca mais tinha ido, né? Contei tudo. Ele disse, não, vamos fazer um propósito de oração. Vamos fazer um propósito de oração essa semana. Eu vou botar a igreja a orar, eu vou orar, não sei o que lá, né? Tu pode ter certeza que, né, de madrugada tu vai estar nas minhas orações. E eu orando também, orando e chorando, era só o que eu fazia. E nesse momento a mãe já ia em todas as igrejas pedir oração também, não? Sim, a mãe também, né? Porque eu me lembro que a gente orava também. A mãe já botava... Pelo Joãozinho. Exatamente.
Aí, Onde é que tinha uma roda de oração? mas a mãe- olha, a mãe tava atacando as pessoas na rua. Ô, tu é crente? Quer orar pelo meu neto? Aí tá. E fiz o tal do exame sem muita, né? Na minha cabeça eu só tava esperando aquela semana, né? Uhum. Mas fiz o exame que ela me pediu. Ela tava esperando o pior já, com uma confirmação. Sim, eu já tinha feito 2, né, Renato? Uhum. Eu já tinha feito. Aí é que tá, eu já tinha feito 2 exames. Uhum. Entendeu? Aquela, mas pode ser um erro de laboratório. Já tinha. Eu fiz de novo o exame em outro laboratório Uhum. pra confirmar. E quando veio o exame, adivinha? Do nada, curada, Renato. Do nada não existia mais o vírus no meu organismo. Então, assim, ó, E aí os médicos não souberam explicar de novo o que tinha acontecido. levei pra ela de novo. Daí ela, eu nunca mais vou me esquecer. Ela levantou da mesa dela assim, me deu um abraço e disse assim, ó, mas tu acredita em Deus? Aham. Daí eu disse, olha, se não fosse, ai de mim se não fosse Deus na minha vida. Sim. Né, ela disse, porque não tem explicação isso aqui. E eu vou te confessar, eu tava muito preocupada contigo. E me deu um abraço assim, ó. Mas tá tudo tranquilo, a gente só vai monitorar daqui pra frente, não precisa fazer nada. Então, assim, mais uma vez, Deus foi lá, tirou com a mão, Sim. sabe? E é bem isso que agora que tu acabou de dizer, e eu vejo assim também, aí de ti se não fosse Deus na tua vida, né? Porque é lindo, né? Só quem conhece sabe, tu tem 3 filhos lindos, né? 3 filhos maravilhosos, que tu podia ter perdido, né? E mesmo assim Deus foi bom, Deus foi misericordioso e operou esses milagres na tua vida para honra e para glória do nome dele mesmo, né? Exatamente, desde as coisas pequenininhas, Renan, sabe? Agora a última, antes de começar a voltar ao trabalho ali, que eu recém tinha feito a cesariana, tava ali, vivendo só com auxílio maternidade, né? Então assim, ó, mas eu quero salientar aqui que nada me faltou, Sim. tá? Por mais difícil que fosse a Que fosse a situação, nada me faltou. E Deus já tinha me dito isso, Renan, no meu coração. Nada vai te faltar. Sim. Mas por que eu me preocupo, então? Se Deus te fala, né? Falta fé muitas vezes, né? Exato. Então, assim, ó, tava um determinado momento ali, né? Eu acho que uns 5 dias após eu ter ganho alta, aí não andeis ansioso. Uhum. Mas eu já tava preocupada com as faturas que eu vim. Uhum. De água, de luz, de... Ai, como é que vai ser? Eu não tô trabalhando, e agora? Sim. Né? Eu vou ter que voltar a trabalhar, vou tirar os pontos e vou começar a trabalhar. Olha só, Sim. né? E quando eu escuto uma batida na minha porta. Né? E eu ali, ai, e agora? A minha vizinha, a Melanie, a mãe do Miguel. Aham. Ai, Karina, eu tava lá em casa. E eu senti no meu coração que eu tinha que vir aqui te perguntar se tu não tava precisando de nada. Queria ver se eu podia pagar uma conta de água, de luz pra ti. Sim. Que eu tinha que te ajudar. Eu disse, Senhor. Entende? Que bênção, né? Não, Renan. Tem coisa que não se explica, né? Mas sejamos bem realistas, né? Eu tô num propósito, num processo de evolução. Sim, todos nós, né? Todos nós estamos, né? O pastor Hamilton fala muito disso, fala muito pra gente. Tipo, Renan, tu já é convertido? E às vezes a gente fala, né? Eu já sou convertido. Não, te converte todos os dias. É necessário te converter todos os dias. É um processo de conversão até tu se tornar cada vez mais parecido com aquele que te chamou, que te salvou, que te curou, que opera todos esses milagres e maravilhas na tua vida, amém? Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, a gente acabou se estendendo um pouquinho e depois a gente volta retorna para a palavra, amém? Amém. A minha cadeirinha faz barulho.
Essa transição aí eu não sei fazer muito bem. A gente leu 4, né? A gente começou a ler Leu quatro. 5 e 6, sempre. Não, mas não tem, não quer dizer, se não der tempo a gente. A gente começou e eu esqueci de te perguntar, eu pedi pra te apresentar e a gente teve. Mas não quer dizer. Ficou legal. Fechada não? A mãe já tava com a carinha dela ligada lá. Mas o pai disse que tá dando interferência, é verdade? Não é que vai escutar assim, o sinal de rádio, vai estar na internet, eu botei pra mãe, eu botei na internet, eu mandei o link da internet pra ele. Mas eu não pai não. Vou ver meu plano. Eu acho que é que nem. Aham, eu vi. Não, mas tem tipo um grupinho, né? Tem um que era da Record, não sei, uma guria também. É. Peraí, não sei onde é que você vai parar. O pessoal não. Cara, não é fácil ser cristão. Não. Entendeu? Não é fácil. E daí fica aquele impasse assim, ó. Tipo assim, ó, nada vai mudar porque tu é cristão. Isso aí Entendeu? né? A Tipo assim, pessoa. ó, as pessoas, o mundo vai continuar o mesmo. Diferente tu tem que ser. É tu Exato. cristão, não é Não o mudar o teu mundo, não. E não só isso, mas a gente tem que tentar mudar na medida do possível o mundo das outras pessoas também. É, Mas daí não é só por exemplo. por exemplo, sabe? Entendeu? Não adianta falar, não vai adiantar nada, entendeu? Olha quando a Cláudia falava pra mim, foi como? Entendeu? Tá, mas o que essa pessoa tem de diferente? Eu também quero. Entendeu? Também quero conhecer esse Deus. Por exemplo. Vamos voltando então, vamos dar continuidade agora, a gente vai retornar a palavra, né? Já conhecendo um pouquinho mais da Karine, do que Deus tem feito na vida dela. E a gente fica muito feliz, né, de saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz na palavra dele, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Será que Deus ainda opera milagre? Será que aquele Jesus que andava, que curava cego, que curava leprosos, será que ele ainda opera? Será que ele ainda me vê? Será que ele ainda faz como ele fazia antigamente? E aqui está a prova, né? Vocês acabaram
de ouvir a respeito de 3 milagres que Deus operou na vida da minha irmã, mas não só na vida dela, tenho certeza que ela pode operar na vida de quem precisa, na vida de vocês também, amém? Vamos dar continuidade então. A gente estava lendo o livro de Salmos, né? No 4 ali, a partir do 4, que fala ali: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, estando na angústia, tu me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha honra em infâmia? Até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira? Isso aqui, nesse versículo 2 aqui, Carinho, eu acho triste, porque muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente perverte, né, a honra de Deus, a honra e a glória que é tu desfrutar do amor de Deus, né, das maravilhas que Deus tem para nós, a gente converte em infâmia, em vergonha, né? E isso é muito triste. Que é como a gente estava falando, né, no bloco do programa anterior, e todo mundo tá sucinto a isso, né? Porque a nossa natureza ela é pecadora. A gente tem que ter a consciência de que a nossa natureza é pecadora. E a gente se vê tentado muitas vezes a fazer o que é errado e envergonhar o nome de Deus. Tu entende assim também? Com certeza. E é sobre isso que a gente estava falando antes. E como eu falei, né? Parece que esses versículos aqui, o 4, o 5 e o 6, foram para mim, né? Porque é justamente isso que eu fiz, né? E eu vou mais além, me policio ainda hoje para não fazer, né? Não envergonhar, não converter tudo aquilo em vergonha, em infâmia, né? Então, amar a vaidade e a mentira, né? Então é justamente isso que a gente não pode fazer. Dar mau testemunho, né? Exato. De forma nenhuma a gente deve fazer isso. No 13 ele vai dizer: saibam, pois, que o Senhor apartou para si aquele que é justo. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então aqui eu vejo muito que Davi está falando quem é justo. Jesus, né? E todo aquele que por Jesus é justificado. E ele está falando: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Por que Deus ouve a minha oração? Quando a gente é justificado pela fé. Não porque eu sou justo, porque eu sou melhor do que ninguém, mas quando eu sou justificado pela fé em Jesus. Correto? Exatamente. Tremei e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então aqui ele está dando uma diretriz, eu acho, ó, né? Qual é que é a forma que a gente tem de se relacionar com Deus? Tremei e não pequeis. Ele está falando aqui, ó, cara, respeito e obediência. Respeito, é isso que eu quero. Respeito e obediência. Também entende assim? Não, é esse aí que eu achei que era pra mim mesmo, sabe? Que Deus escolheu pra mim. Principalmente a parte do calai-vos. Porque às vezes a gente quer falar tanto e não escuta, né? Exatamente. E outra, a gente tem que falar. A gente tem que falar, mas a gente tem que falar deitado no nosso quarto, na nossa cama pra Deus. Como diz a palavra, né? Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e... Fala pra ele, conta pra ele e te cala, deixa que ele te justifique. Sim. Né? E é justamente isso que eu não fazia. Mas glória a Deus que tem aprendido, né? Processo. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Eleva sobre nós, ó Senhor, a luz do teu rosto. Então aqui é triste, né? E muitas vezes Davi vivia numa sociedade, eu acho que muitas vezes, eu até já falei isso aqui no programa, as pessoas falam: o mundo está perdido. O mundo sempre esteve perdido, né? No tempo de Davi, o mundo já estava perdido. E muitas vezes as pessoas pensam: mas quem é que vai nos mostrar o que é bom? Jesus? Quem é capaz de fazer o bem? Aquele que anda com Jesus. E é isso que ele está falando aqui, e é sobre o que a gente estava falando também do testemunho, né? A gente tem que dar bom testemunho. As pessoas, que nem tu falou da tua colega, né, a Cláudia, a gente aprende com exemplo. Uma criança, seja um adulto, ninguém tem autoridade para te ensinar se ele mesmo não faz, se ele mesmo não cumpre, né? Então, as pessoas têm que ver a glória de Deus em nós, como tu disse que tu via nessa tua colega, né? E é isso que Deus nos chama fazendo uma sociedade tão
tão corrompida, digamos assim, né? E não é atualmente, sempre esteve, né? Tu comentava, né, do que tu tem visto, né, até se tu quiser falar um pouquinho mais, dessa juventude, né, de hoje em dia no teu trabalho, que tu vê muita coisa na rua, né, Karine? É muito triste, realmente eu fico triste porque como eu sou mãe, eu tenho filhos, então é impossível não pensar assim, bom, se já tá assim agora, imagina quando os meus começarem sair, né, ir para alguma festa, para algum evento, sabe? Então, a gente já foi jovem também, a gente sabe como é que é, mas hoje em dia a coisa tá começando cada vez mais cedo, né? Nos finais de semana que eu trabalho um pouco mais à noite. Mas não precisa ser assim, né? Os filhos podem ser criados na disciplina do Senhor. Deveriam. Deveriam, correto. E por que não são? Porque os pais muitas vezes também não têm, né, essa condição, esse conhecimento e essa capacidade, né? Mas daí a gente vai começar a puxar lá do passado, os pais dos pais, Sim. Entendeu? Então, assim, é uma geração que vai passando de geração em geração. mas né? por que não mudar na nossa? Exato. Por Entende? que não? Não, mas peraí, eu não fui criada assim, mas eu vou criar meus filhos assim. Só que aí entra o que a gente acabou de falar, é difícil ser crente. É muito difícil, né? É muito difícil tu pegar e fazer o certo. Quando o mundo te oferece o que é errado. E sejamos realistas, cara. Mas vale a pena andar com Deus, né? Vale a pena andar com Deus. Mas pra quem hoje, depois de toda a vivência que eu tive, de todo o conhecimento que eu tenho, sim. Mas tu vai falar pra Karine de 10 anos atrás? Entende? Então é assim que eu vejo hoje. É uma caminhada, né? É uma caminhada. E tem gente que não tá pronto pra conhecer ainda. Verdade. E só vai acontecer quando tu for exemplo, né, para aquela pessoa, poxa, olha o que Deus fez na vida dela. Tu era assim, agora não é mais. Mas por quê? Sim. O que tem? Que brilho diferente é esse que tu tem? E sabe o que a Cláudia me dizia? É o Espírito Santo. Entendeu? É ele, sempre foi ele, né? Então, assim, eu queria ser que nem ela. É diferente. Porque assim, ó, se tu vai aqui arrotar a santidade e lá na rua eu vou ver o teu comportamento diferente daquilo que tu fala. Aí não, porque assim, não funciona, né? exatamente, a gente vai olhar sempre as atitudes das pessoas e não o que elas falam. Exato. Agora imagina nossos filhos olhando pra nós. Muito mais, né? Muito mais ainda. Ali no 7 ele diz assim, ó, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicou o seu trigo e o seu vinho. Aqui é fantástico, ele fala da alegria, eu vejo assim, da alegria e da paz que só Deus dá. Né? Porque ele faz um comparativo. Quando eu tinha tudo, eu não era tão alegre assim. Eu já vivi tempos que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu vejo que Davi fala isso, né? E quantas vezes o cristão, particularmente, ele é assim, pode estar desabando o mundo na cabeça dele, né? Mas ele tá, não, Deus é comigo, ele tá tranquilo, em paz, sereno. E as pessoas muitas vezes não entendem, né? Não conseguem entender. Tu já passou por isso, Karine? Todo dia. Todo dia. Principalmente agora, né? Principalmente depois de tudo que eu passei, né? Eu acho que as pessoas ficavam esperando, assim, ó, que eu fosse morrer, sabe? E daí quando Deus te levanta... Agora ela vai. Agora não. Já tava até com a pazinha, assim, ó. Não, essa ela não vai aguentar. Mas assim, ó, Renan, a questão ali, ó, já passou, entendeu? E Deus colocou no meu coração uma certeza tão grande de que Ele é comigo depois de tudo que Ele fez, entendeu? Que eu consigo... Eu tenho um monte de problemas. Eu tenho aflições, mas a Bíblia já fala que nesse mundo tereis aflições. Mas né? tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Né? Exatamente. Então, assim, ó, eu me deito em paz, na certeza que Deus é comigo. E é isso que a gente vai ler agora, né? Ali no 8, pra gente finalizar esse Salmo 4, ele diz, em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só Tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Que graça, né? Que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso, né? É fantástico tu poder desfrutar disso, né? Tu te deitar assim, ó, tu ver assim, ó, tu saber, olha, tá difícil, mas eu vou vencer porque Deus é comigo. Exatamente. Né? E tu dormir em paz, né? Tu conseguir assim, ó, tu não é... Né? Tem dois tipos de sono, esse sono que só Deus dá, né? Uma noite de sono bem dormida, bem independente do que está acontecendo na tua vida. E quando tu não entrega, tu não confia em Deus, tu vira para um lado, tu vira para o outro, muitas vezes tu não consegue dormir, né? Tu tá aflito, tu tá incomodado com alguma situação,
mas que essa certeza ela possa estar em nosso coração, que Deus cuida da nossa vida, que Deus vê o que a gente passa e que Ele é o suficiente para vencer qualquer circunstância, amém? Consegue ler o 5 ali para nós, Karine? Claro. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ó Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e elevarei o meu olhar. Porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem habitará o mal junto a ti. Não estarão os insensatos diante dos teus olhos. Tu aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Destruirás os que falam a mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei em tua casa. Em teu temor, eu me inclinarei para o templo da tua santidade. Guia-me, Senhor, em tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão em sua boca. Suas entranhas são verdadeiras perversidades, sepulcro aberto é sua garganta, como sua língua lisonjeia. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seu próprio conselho, pela multidão de suas rebeliões. Lança-os fora, porque se rebelaram contra ti. Porém se alegrarão todos os que confiam em ti, para sempre exultarão com vozes de júbilo, porque tu os defendes, e em ti regozijam os que amam o teu nome. Porque tu, ó Senhor, abençoará o justo, circunda-lo, as da tua benevolência, como de um escudo. Que oração maravilhosa é essa oração de Davi, né? O que tu entende sobre essa oração que Davi faz ao Senhor? Na realidade, dando continuação ali em tudo que a gente já veio falando anteriormente, né? Ele ainda fala em perseverar em oração, né? Uhum. Escuta as minhas palavras, considera enquanto eu estou meditando, porque muitas vezes a gente não... Pela manhã ouvirás a minha voz. Exatamente. Né? O que a gente faz pela manhã? A primeira coisa que a gente tem que fazer pela manhã, entende? É agradecer por mais um dia. Antes de iniciar, né? Antes de iniciar o nosso dia, pedindo a presença do Senhor, né? Então, é um exemplo ali de que Davi fazia isso ao acordar pela manhã. Aqui já diz isso, né? Pela manhã ouvirás a minha voz. Eu apresentarei-te a ti a minha oração e elevarei o meu olhar. Sim. E isso tem que estar diante de todo cristão, né? Saber que tu tem que iniciar, tu tem que terminar o teu dia com Deus. Tu tem que dar o teu melhor do teu dia. A primeira parte, digamos assim, do teu dia, né? Quando tu te levanta, tu ora e tu pede para que Deus te dê discernimento, sabedoria. Agradece, né? Sobretudo agradece por mais uma oportunidade, né? Por mais um dia. Porque a gente muitas vezes não tem consciência disso. Quantas pessoas que não amanheceram? Né? Quantas pessoas que estão sendo sepultadas? Mas pela glória e pela bondade de Deus, pela misericórdia dele, a gente está aqui, a gente está vivo, um dia lindo, a gente está fazendo um programa, né? E isso por si só já é uma bênção. Mas ali no 4, tá? Davi era um homem que tinha intimidade, que conhecia o Deus que ele servia. E ele diz ali no 4, ó, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem habitará o mal junto de ti. Tremendo isso, né? Forte isso, né? Tipo, eu faço alguma coisa ruim, alguma coisa de mal, eu não vou habitar com Deus. É isso que Davi está falando aqui, né? Não estarão, ó, e aí para ver como é verdade, ó. Não estarão os insensatos diante dos teus olhos. Tu aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, a gente estava comentando isso fora do bloco, né? Hoje em dia se tem um evangelho mais gourmetizado, digamos assim, né? As pessoas buscam por facilidades, né? E o que Deus fala a respeito dessas facilidades, das pessoas que buscam essas facilidades? Um outro evangelho que não seja esse, né? Essas pessoas não conhecem a Deus e não vão habitar com Deus. Porque Deus é santo e não habita com a iniquidade.
Exatamente, até porque senão isso seria uma troca. Seria somente uma troca. O amor do cristão não vem disso do que ele pode dar, a religião, porque Deus pode fazer maravilhas, realmente. Mas eu não devo amar ele esperando algo em troca, né? Então hoje eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso. Vão ali buscar prosperidade, se fala muito. A maior bênção Jesus já conquistou naquela cruz, que é a salvação, que é nos reconciliar com Deus, né? A gente não tem a consciência muitas vezes de que isso aqui é só uma fração, né? A gente não sabe quando é que vai ser o nosso último dia, mas o que vem depois é eterno. E deveria ser somente pela salvação. Exato, mas a gente não consegue viver só por isso, né, Karine? Não vamos ser hipócritas. Não. Quanta coisa a gente pede, a gente busca, a gente clama a Deus, e como tu falou aqui, Deus é tão, e a gente vai ver mais pra frente nesses versículos, Deus é tão bom que mesmo assim, mesmo tendo uma salvação, mesmo tendo morrido por nós, mesmo já tendo feito tudo, mesmo já tendo preparado uma eternidade ao seu lado, Ele nos ampara, Ele nos socorre, Ele nos ouve, Ele ouve as nossas orações. Mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecer, exato. E aí ele continua dizendo: destruirá os que falam a mentira, ó Senhor, abominará o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrei em tua casa, em teu temor, e me inclinarei para o templo da tua santidade. Oh, que bênção essa palavra, né? Porque de que forma, então, a gente consegue adentrar ao templo da santidade de Deus? Pela graça e pela misericórdia, né? Que é o que a gente vinha falando. E não somos dignos, não somos merecedores de nada. Exatamente. E mais uma vez aqui fala, né, que Ele é Deus que justifica, né? Destruirá os que falam mentira. Então, muitas vezes a gente tenta levar tudo muito a ponto de faca. Ah, mas falaram isso, é uma inverdade, eu vou lá tirar satisfação e eu vou fazer. Não, a gente não faz. Quem justifica é Deus. E aqui mais uma vez ele está falando. Por quê? Por que isso? Sabe por que isso, Karine? Porque a gente é injusto também. A gente vai querer cobrar justiça sendo injusto. Só Deus é que é capaz de julgar, discernir e executar o que verdadeiramente é justiça. Exato, porque a gente vai apontar o pecado do outro sem mencionar o nosso. Exato. Porque por mais que o nosso seja diferente, ainda assim, eu não posso julgar o do outro, sendo que eu tenho os meus também. E quem não tem? É bem assim mesmo, a gente tem que aguardar pela justificação, né? E pela santificação de Deus, né? De Jesus. E esperar que Ele faça justiça por nós. Porque assim como Ele fez muitas vezes na vida de Davi, eu tenho certeza que Ele faz na vida de cada um que deposita e confia nele. Ele diz ali, ó: guia-me, Senhor, em tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Quem endireita de mim? Endireita o meu caminho? Quem endireita o meu caminho? Deus. Espírito Santo. Quem é capaz de me mostrar, de me guiar? Muitas vezes a gente não sabe, né, para onde a gente vai, né? Ou o que fazer, o que é correto. E o que a gente tem que fazer? Buscar, né? Por isso é tão importante uma vida de oração, né? Meditar na palavra. Ele deixa a palavra é um manual de vida, né? E quantas vezes a gente deixa esse manual atirado lá, pegando poeira? Aberto. É. Amarelo no Salmo 91, né? Então, não, se a gente tem esse manual, a gente tem que meditar, né? Todos os dias na palavra dele. Ele fala ali: porque não há retidão em sua boca, suas entranhas são verdadeiras perversidades, sepulcros abertos é a sua garganta, com a sua língua lisonjeiam. Aqui ele estava falando dos religiosos da época, né? Mas o que eram os religiosos da época? E é justamente isso que a gente estava falando no bloco anterior. Eles cobravam uma coisa que eles mesmos não faziam, né? Mas isso é horrível. E isso acaba com a fé das pessoas, né? Envergonham, né? Dão mau testemunho a respeito da palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. A gente está aqui hoje fazendo esse programa, a gente tem que ter consciência da responsabilidade que é a gente estar aqui hoje fazendo esse programa. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver que a gente verdadeiramente busca Deus. Que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente busca se consertar. A gente tem que ver verdade no que a gente fala. Exatamente, né? Isso sempre foi uma preocupação muito grande de mim, sabe?
porque eu sempre, por eu não conseguir, né, superar esse gigante, vamos dizer assim, na minha vida, que era a questão do descontrole emocional, da fúria, da ira, de querer resolver tudo na força do meu braço, entendeu? E isso sempre foi uma vergonha pra mim. E eu sentia vergonha e automaticamente envergonhava Deus também. Então, é isso hoje que eu tenho discernimento. Olha, eu não me coloco mais em situações, Renan, que podem me despertar esses sentimentos. Sim. Tu entende? A gente tem que se policiar, né? Exatamente, Tem que- orar e vigiar. Tem que vigiar isso aí. No 10 ele vai falar, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, pela multidão de suas rebeliões, lançam-os fora, porque se rebelaram contra ti. Então, o que ele está falando? Ele está falando o que Deus vai fazer com essas pessoas, lançar fora, entendeu? Vai chegar o dia e a palavra de Deus fala isso, que o joio ele vai ser separado do trigo. certeza. Deus vai mandar um anjo que vai eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente não cabe ao homem discernir os tempos, né? Mas eu particularmente acho que a gente está chegando cada vez mais perto desse tempo, Canino, de Deus peneirar Com certeza. a igreja dele, entendeu? Vai ficar só quem realmente acredita, quem tem uma fé genuína e verdadeira, entendeu? Quem tem intimidade, que a gente abriu o programa falando, quem tem intimidade com Deus vai permanecer. Esses que envergonham o evangelho, esses não vão permanecer. Com certeza, Renan, isso é uma preocupação minha, comigo, com os meus filhos e com pessoas que eu amo, que eu sei que são pessoas que têm um coração enorme, que são pessoas, mas ainda estão vivendo na mentira, entende? E eu tenho certeza que assim como Deus fez através das orações de outras pessoas, né, tocou o coração, mudou vidas de pessoas que estavam vivendo no engano, de pessoas que estavam vivendo na mentira através de orações de terceiros, ele ainda assim pode fazer isso hoje através das nossas orações. Claro, com certeza. Aqui no 11 ele vai finalizar com uma promessa, né? A gente estava falando, mas ser cristão é difícil. Mas olha quantas promessas Deus deixa para ele. Entendeu? Deus está falando que todo momento vai valer a pena. Vai valer a pena me servir, vai valer a pena se consagrar, vai valer a pena viver em santidade, vai valer a pena renunciar, vai valer a pena tu confiar, tu acreditar. Olha o que ele fala no 11 ali. Porque se alegrarão todos os que confiam em ti. Para sempre exultarão com vozes de júbilo, porque tu os defende. E em ti se regozijarão os que amam o teu nome. Olha que promessa maravilhosa, né? Davi passou tudo o que passou e está afirmando aqui que o que ele está dizendo? Eu ainda me alegrarei, tá? Por confiar em ti, eu não serei desamparado, né? E ele pode provar isso na vida dele mesmo, sabe? Que vale a pena a gente confiar, a gente acreditar, a gente seguir buscando a Deus. Isso é maravilhoso. E isso renova nossas forças, como tu falou, né? Essa é uma oração que Davi deixou para nós, né? E isso acaba renovando as nossas forças, a nossa fé muitas vezes. O que tu acha? Eu acho, nessa altura do campeonato, que amanhã ou depois, quando a gente partir, né, pra gente ir morar na eternidade, só o fato de tu poder dar um abraço em Jesus, pra mim Já valeu a pena, já né? valeu a pena toda a dificuldade, todo o processo de evolução, sabe? Tem um louvor, né, depois podia até colocar pra nós, né, que diz, né, quando os portais da glória se abriu, meu mestre ao abraçar. Tu já imaginou tu dando um abraço em Jesus? Que maravilhoso que vai ser, né? E no 12 ele fala ali, porque tu, ó Senhor, abençoará o justo, circundá-lo-ás das tuas benevolências como de um escudo. Então que a gente possa ter a certeza, independente da circunstância, se a nossa vida tá boa, tá ruim, a gente saber que a gente tem um Deus tremendo, um Deus poderoso para mudar qualquer circunstância da nossa vida, amém? Vamos fazer mais um intervalinho e já a gente volta para finalizar o nosso programa. O tempo voa, né? Mas eu tenho certeza que quem está na escuta aí está sendo grandemente abençoado e Deus está conosco em mais um programa, amém? Já aconteceu, ou está por vir.
esperando. Vocês vão almoçar lá em casa? É a oração que disse? Oi? Qual é que é a música que disse? É, o maior troféu, acho que é o nome. Aí, nada mais. É bonita essa música mesmo. A gente pode até não conseguir, né? Mas desde que a gente morra cantando, né? É, o importante é não desistir, é perseverar. Gostando desse álbum novo do Thales. O cara que o Fico Alegre, ele vê que ele voltou, né? Ele voltou no tempo desigual. É. Pois é, né? Vamos ver esses que caíram também podem voltar ainda, né? Mas do Jess, eu fiquei triste. É, tu não sabe se daqui a pouco ele não vai poder também. Não vai se arrepender, não vai um dia assim, voltar, né? Toma! Esse louvor tão bonito, né? Quantas pessoas que... No programa da Academia Baixa, ele deu o testemunho dele. Ele usava tanta droga, que ele tocava numa banda no mundo, né? Uma banda muito conhecida, né? Não sei nem se dá pra falar aqui, enfim. E aí era tanta loucura. E ele disse que um irmão se endemoniou e falou que ele não ia conseguir voltar, que Deus ia tirar a vida dele. E aí ele disse que todo mundo drogado, uma loucura assim, sabe? E mesmo naquela viagem assim, ele viu que era uma vontade de Deus para a vida dele, ele tinha que mudar, e ele não conseguiu. Agora ele vai conseguir voltar. Tá aí, né? É um álbum novo, fazendo o trabalho dele, com o trabalho que continua, tem filho, já não é mais novo, né? Vamos voltando para o nosso último bloco, então, para encerrar mais um programa, né? Acho que é o nosso 11º programa. O pastor Hamilton, né? Que acabou fazendo a frente quando ele se mudou, pediu, né, para fazer um programa. Acho que o programa do pastor Hamilton é de segunda a sexta, acho que agora está em um horário diferente, eu acho. Das 7 às 8 ele está fazendo o programa dele. E aí abriu esse espaço, né, para a juventude da igreja, para a gente estar falando da palavra de Deus, amém? Vamos ler nosso último salmo, né, o Salmo 6 ali,
Eu vou ler agora, tá? O 6 ali, o Salmo de Davi, a oração intercessora de Cristo. Ó Senhor, não me repreendas em teu furor, nem me castigues na tua ira. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Minha alma, deste modo, está muito conturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, ó Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há memória de ti. Quem te louvará no sepulcro? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite alago meu leito, molho minha cama com as minhas lágrimas. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Envelheceram-se por causa de todos os meus angustiadores. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a minha voz e o meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Envergonhem-se e turbem-se muito todos os meus inimigos. De repente se voltarão e serão envergonhados. Tremenda, né, essa oração. Tu sabe em que momento Davi fez essa oração, Felipe? Olha, eu realmente não sei, mas deve ter sido num momento de extrema aflição, porque é forte, né? Forte, né? Um sofrimento, né? Que ele fala ali, até os ossos dele estavam, né? Há muita gente que fala, né? Não dá pra gente ter certeza, mas há muita gente que fala que isso foi depois que o profeta Natan denunciou o pecado dele, né? E aí foi logo depois que Deus executou o juízo. Quem conhece a história sabe, né? Que o profeta Natan falou que a espada nunca se apartaria da casa dele e da família dele, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu. Foi uma tragédia, né? O pecado, ele traz consequências. A gente tem que ter essa consciência. Por isso é tão importante viver em santidade. Por que tu acha que... E às vezes as pessoas não entendem. Por que Deus quer que eu viva em santidade? Porque Deus é santo e o pecado traz consequências amargas para a vida da gente. Deus, assim como um pai, né? Quer proteger o seu filho. Quer proteger o seu filho. Exato. E eu acho que foi nesse momento que aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele. Ele tinha guerras externas, porque ele era o rei de Israel e muitos povos tentavam invadir. Ele era o responsável, né, por defender o povo de Israel. Deus era o maior responsável, né? Mas ele, como homem de Deus, como rei de Israel, era responsável também. Ele tinha muitas guerras externas, mas ele tinha muitas guerras internas dentro da própria família também. Né? Não, e com ele também, com a carne dele, exato. Entendeu? Interior, né? O pecado dele, a cobiça dele, o erro dele, né? Mas aí a gente vai resgatar o que a gente falou no início do programa. O que fez a diferença dele? Olha o que ele fala aqui, né? Os meus olhos estão consumidos pela mágoa, envelheceram-se por causa de todos os meus angustiadores. No 6 ele vai dizer, já estou cansado do meu gemido, toda noite alago o meu leito, molho a minha cama com as minhas lágrimas. E isso aqui, a verdade nisso aqui que ele está falando. Entendeu? Deus sabia que havia verdade nisso. Isso é arrependimento, né? Exatamente. E aí é que tá, né? O que Deus fez por ele, né? A misericórdia, a graça, né? Por um coração realmente arrependido, por um coração totalmente quebrantado, pedindo por misericórdia. Perdão, né? Exatamente. O que ele pede é misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou debilitado. Então, um momento de fraqueza, né? Tendo reconhecido o erro, né? O pecado, né? Então, ali, eu acho que Deus... E mais além ainda, dando a certeza, o Senhor já ouviu a minha súplica. Aqui ele diz, o Senhor já ouviu, né? Ele tem fé que a oração dele foi ouvida, né? Então, tem toda essa questão do arrependimento juntamente com a fé. Não, porque Deus ele não nos deixa confundidos, né? Ele é um Deus de respostas, né? E então Davi sabia que Deus conhecia o mais íntimo do coração dele, né? O mais profundo do coração dele.
E Davi tinha certeza que Deus ia mudar a situação dele. Eu acredito, sabe o que eu acredito muito? Que Davi morreu em paz. Apesar de uma vida inteira, e é o que a gente estava falando anteriormente, né? De muita luta, de muita angústia, das lutas internas do pecado, da carne dele, né? Da cobiça dele, das lutas que ele tinha externa também, dentro da casa dele, da família dele, dos filhos dele, do povo de Israel. Como é que pode um homem que passou por tudo isso morrer em paz? Só Deus, né? Só Deus é capaz de dar essa paz, né? Exatamente, tem muita coisa, né? Não é que tem muita coisa, é tudo é Deus, né? E ele não é, ali ele não se considera digno, ele não se considera, né? Ele clama por misericórdia, ele suplica, né? Ele tem fé que Deus aceitou a oração dele. E é exatamente assim que aconteceu. Inclusive aqui eu queria deixar uma dica para quem ainda não assistiu e quiser conhecer um pouco mais da história, resumidamente. De quem foi, né? De quem foi o rei Davi, que assista o filme. Às vezes as pessoas, eu acho que elas se enganam, a minha opinião, né? Porque o que as pessoas lembram? Quem foi o maior rei de Israel? Salomão. Que foi o mais rico, o mais poderoso, o mais sábio? Não, eu acho que não. Eu acho que o maior rei de Israel foi o rei Davi. Foi o único que a palavra de Deus fala, né, menciona, que era o único em toda a Bíblia, que era o homem segundo o coração de Deus. Olha que maravilhoso isso, né? Mas um homem com tantos pecados, né? Para quem tiver curiosidade e ver como é que foi a vida do rei Davi, aí pode falar da tua sugestão aí, procure que vai encontrar lá a história, tem filme também, né? Como é que pode um homem que cometeu tantos pecados ser segundo o coração de Deus? Ele se arrependia, né? Porque ele se consertava, né? Tentava se consertar. E é isso que é necessário pra gente também. Exatamente, desde a escolha, né? Tu vai começar no começo ali de rei Davi, né? Improvável, totalmente improvável, né? Então, aí cresce, aí vem a soberba, né? Vem com o poder, né? Exatamente. Vem o pecado, as consequências do pecado, né? O entendimento daquilo que a gente já falou, eu estou passando por isso porque eu pequei, eu entendo, entendeu? Eu não me coloco numa posição de vítima. Exato. Em nenhum momento Davi fez isso. Porque esse não é o caminho pra gente se consertar, né? Exatamente, eu aceito isso como consequência do meu pecado. Né? E a Bíblia diz que... ele foi um homem que tinha, né, digamos assim, todos os motivos para se revoltar com aquilo, né? Sabe aquela revolta? Não, eu não vou mais servir, mas em momento algum ele falou, ele fez isso. Até porque ele tinha consciência do pecado do dele. Pecado dele. Ele era tão próximo a Deus que ele não podia fazer isso. Ele tinha intimidade com Deus que ele já sabia exatamente que Deus estava o corrigindo, né? Porque se Deus... Isso aí. Porque se Deus naquele momento agisse, porque Deus podia ter feito alguma coisa? Podia, entendeu? Mas será que o final do rei Davi seria o mesmo se Deus tivesse entrado com providência naquele momento? Então, Exato, é isso que a gente tem que ter a consciência. Né? Então, assim, às vezes o não de Deus é muito mais valioso do que um sim nesse momento. E a gente só vai entender lá na frente. Porque Deus é perfeito, né? E muitas vezes a gente, na nossa imperfeição, a gente não consegue enxergar os caminhos de Deus, né? Mas sejamos simples, Renan. A própria oração do Pai Nosso já diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Entendeu? Porque eu consigo enxergar até aqui, mas Deus consegue enxergar lá adiante. Exato. E aí ele termina dizendo, né? O Senhor ouviu a minha súplica e aceitou a minha oração. Envergonhem-se e turbem-se muito todos os meus inimigos. De repente se voltarão e serão envergonhados. Ele tinha convicção, certeza que Deus faria justiça por ele. Exatamente. E é isso que nós temos que entender, né? Que o justo não se justifica, né? Aquele que segue a Cristo, o que ele tem que ser? Imitador. Imitador de Cristo. Tentar, né? Por isso que eu estou dizendo o quão é difícil ser cristão, né? Porque tu tem que cada vez estar mais próximo. Renunciar, né? Renúncia, é muita renúncia. E
O rei Davi caiu. O rei Davi pecou. Entende? O homem segundo o coração de Deus. Né? Exatamente. Então, pobres de nós. Pobres de nós. Quem é a gente, né? Quem somos nós aqui? Então, assim, ó, a gente tem que buscar uma constante evolução, buscar uma constante aproximação de Deus. A gente tem que orar. A gente não pode julgar. Talvez a minha caminhada seja... Se consagrar, né? Exato. A minha caminhada seja diferente da tua. No meu tempo seja diferente do teu. Né? Só que só quem faz a mudança, só quem faz... que pode transformar verdadeiramente ao Espírito Santo. Então, tudo aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que pedir para que o Espírito Santo faça. Né? Exato. Porque só através disso que a gente é capaz, né? De... experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que realmente seja feita a vontade dele e não a nossa. Né? Aceitar, ter fé, né? Ter o que é mais difícil, gente? Viver num mundo contaminado e não se contaminar. Aí está a grande dificuldade, né? Não se corromper, sabe? Conviver, porque nós temos que conviver com pessoas diferentes a todo momento. Né? Uhum. Que possamos ser exemplos para essas pessoas e não motivo de vergonha, porque hoje em dia a gente vê tanto cristão dando mau exemplo que em vez de aproximar pessoas, eles afastam, não é verdade? Não, mas aquele lá cristão, não, mas então eu quero ser, né? Então eu acho que essa evolução, esse comprometimento, essa responsabilidade nós temos que ter. Ter a consciência, né? Que Deus possa ter falado com vocês em mais um sábado, mais um programa. A gente vai finalizando o programa nesse momento, mas que Deus tenha falado com cada um que esteve na audiência e que cada um tenha consciência da responsabilidade que carrega. Ser cristão é carregar o nome de Cristo. E que a gente não venha envergonhar esse nome que é todo sobrenome. Amém? Amém. Muito obrigado para você que esteve conosco até aqui e até o próximo programa. Conexão Vida. Produção e apresentação do pastor Hamilton. Apoio cultural. É mais doce do que o mel. Barbearia.